Oi, tudo bom? Estou de volta. Ó, nós aqui outra vez. Pois é, a gente está começando um vídeo gravado ao vivo. Por que gravado ao vivo? Que em vez de montar as partes, gravar o áudio e montar tudo no estúdio, eu estou botando ao vivo direto no ar. Tá? Por isso que eu dei a saudação que eu começo sempre em vídeo gravado, aquela famosa: Oi, tudo bom? Estou de volta. Ó, nós aqui outra vez. Estamos de volta mesmo para trazer isso ao vivo, vídeo gravado, para que fique no YouTube como gravado. Eu não estou transmitindo agora para o YouTube, mas eu estou transmitindo para todos os Facebook. Está acontecendo agora, acabou de acontecer agora em Brasília, tá? É uma audiência pública sobre o novo Código Eleitoral. A gente já vem alertando o que aconteceu hoje, tá? O que está acontecendo nesse novo Código Eleitoral? Eles vão... Quem falar mal da urna vai ter 7 anos de cadeia. Tem uma série de coisas. Acabam com a contagem pública. Então, vou trazer os debates. São 2 debates. O primeiro debate é do doutor Felipe Gimenez. O segundo, a palestrar, é um dos fundadores da urna, o senhor Carlos Rocha, e que é a favor da contagem pública dos votos. Tá? E, por fim, o relator do projeto da CCJ, que é o senador Marcelo, só que ele é da esquerda. E aí ele diz que não tem problema nenhum na urna, ele esquece do 8 de janeiro. O 8 de janeiro só existiu porque o povo não confiava na urna, porque a urna não oferece auditoria. Aí falou: ninguém foi para a justiça na urna na última eleição. E adianta, não tem como auditar. Você vai para a justiça, não tem como auditar, não tem como ferir, não tem como mudar nada. O resultado fica como está. Então, minha gente, seguinte, aqui do meu lado tem um link e tem um código QR. O código QR está primeiro, o link está depois. Então, tanto faz você entrar pelo código QR, pelo link, você vai para todos os nossos canais. É de graça, você vai lá, se inscreve nos nossos canais. Sempre onde você assistir a gente, deixa seu like, deixa um comentário, compartilha com quem não nos conhece, certo? E acompanha a gente em todos os canais que puder, no X, no YouTube, e segue a gente lá. Tá? Inclusive, o YouTube depois vai entrar lá gravado. O único canal que eu não estou transmitindo é o meu YouTube. Estou transmitindo para o YouTube do Cícero. E teve um Facebook que falhou agora, a gente vai dar uma consertada nele, que vai ter um segundo tempo também, já que a gente está transmitindo todos ao mesmo tempo. Vamos tirar isso aqui, já sabe, link, código QR, tanto faz entrar por um pelo outro, plataforma, todos os nossos canais, segue a gente lá, tá, viu? É de graça, não paga nada para se inscrever, não paga nada para seguir e não tem compromisso de pagar nada durante os meses e meses à frente. Vai lá, se inscreve nos nossos canais. Pronto, agora fiquei grande. Eita, acabei não marcando aqui, mas vamos marcar aqui para vocês entenderem. Até o redondinho. Pronto, redondinho fica melhor. Bem, então eu já explicando. Vou começar com o doutor Felipe Gimenez, a apresentação dele, segue na sequência até o final. Tá? Por que eu não transmiti ela toda ao vivo? Porque nós tivemos uma parte sobre discussão de voto de militar. E essa segunda audiência vai ter 3. Há muita coisa nesse código que ninguém gosta. E já está aprovado na Câmara. Não pense você, não, ainda vamos... Está aprovado na Câmara, está vindo da CCJ do Senado. Se passar ali, né, vai para plenário do Senado, rejeitando ou não essa história da 7 anos de cadeia, falar mal da urna, e rejeitando ou não esse negócio. Se rejeitar essa ideia do fim da contagem pública dos votos, o que vai acontecer? Vai ter que voltar para a Câmara. Então, a gente tem que fazer pressão em cima dos senadores no momento sobre isso. O novo Código Eleitoral, ele é muito ruim, não é o bom. E escuta agora o que brilhante explanação do doutor Felipe Gimenez e brilhante explanação do senhor Carlos Rocha, que apesar de dizer ser um dos fundadores da urna, de gostar do sistema, ele mostra que precisa de auditoria. Assiste aí que vocês vão entender, tá? Com vocês, a contagem pública dos votos. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu agradeço a ajuda. Não está ligado, não? Está acesa a lâmpada aqui. Vamos travar o tempo aí, por favor. Está correndo. Primeiro, agradeço aqueles brasileiros que acompanham essa luta. Minha esposa, Miriam. E, na abertura dessa sessão, o presidente disse: faremos o melhor código eleitoral. E a questão que eu quero chamar a atenção aqui é que seja o melhor código eleitoral para o povo brasileiro.
porque democracia é um regime de soberania do povo, do povo. Eu quero repetir aqui a frase de Sepete Araju, Coiv Oguereco Ijara. Esta terra tem dono, e os donos desta terra não são os burocratas, não são as instituições, o dono desta terra é o povo. O artigo 1º da Constituição Federal diz que todo poder é do povo, o artigo 14 diz que essa soberania, porque quem tem todo o poder é soberano, essa soberania do povo é exercida através do sufrágio universal. Infelizmente, o senador Marcelo recebeu uma missão espinhosa, a Câmara dos Deputados colocou um bode suado no colo do senador, e ele está tendo que lidar com isso. Nós sabemos que não é culpa do senhor, isso veio da Câmara do jeito que está. O texto é muito ruim. Eu tenho um quadro que vou compartilhar com o senhor depois. Tem muitos absurdos nesse texto. Um deles, o mais gritante, é que o povo brasileiro, num regime de soberania do povo, não pode ser consultado sobre algum tema decidido pelo STF. Chegamos ao absurdo de positivar a possibilidade de que o povo seja calado diante do STF. Foi bem observado aqui por um expositor que há inconstitucionalidade formal e material. A única reserva que a Constituição Federal faz para a lei complementar é a organização da Justiça Eleitoral. Usam o pretexto do artigo 121 para colocar gatos e sapatos num projeto de lei complementar. E aí a inconstitucionalidade é formal. Também é material a inconstitucionalidade quando atropelam garantias constitucionais, garantias pétreas. Há muita coisa a se dizer, mas eu vou então direto ao ponto do tal voto eletrônico. Quero ressalvar que sou procurador do Estado, esse é meu ofício de dedicação exclusiva e no Brasil, na cultura nacional, somos conhecidos pelo ofício. Se eu fosse padeiro, estaria escrito aqui padeiro. Eu não tenho outro ofício e não posso ter outro ofício, mas falo aqui em nome da Associação Pátria Brasil, uma associação civil sem fins lucrativos que atua em defesa da democracia, da verdadeira democracia, demos kratos, soberania do povo. Atuamos na ADI 5889 como amigos da Corte e aqui estou novamente defendendo a soberania popular. Esse projeto parece demais uma encomenda do judiciário, porque em muitos momentos a gente vê o poder judiciário encilhando, uma expressão muito comum lá na fronteira. Encilhar é colocar arreios no poder legislativo. Porque há uma série de restrições, há uma série de ferramentas de censura, matéria que não deveria nem estar nesse projeto. Não há tempo para discutir tudo isso. Aqui se falou há muito pouco tempo sobre o princípio da isonomia. E a essência científica jurídica do princípio da isonomia é o nexo lógico entre o critério de desequiparação e o bem jurídico que se pretende atingir com a desequiparação. Mas não é minha pauta, não vou estender, mas falta esse exame objetivo e eu recomendo a todos a leitura do livro O Conteúdo Jurídico do Princípio da Isonomia. Toda vez que se fala em cota, toda vez que se fala em desequiparação, esse princípio é atropelado, porque é tratado sem o cuidado científico. Nós temos no Brasil um sistema de votação que no campo científico é conhecido como DRE. Mal traduzindo do inglês, registro direto eletrônico. A vontade do cidadão sai da sua consciência e só ganha existência no mundo dos elétrons, e é bom lembrar de Heráclito, porque a corrente elétrica é o rio de Heráclito. Permanente movimento. O mundo eletrônico é sempre apenas potencial, virtual. E o sistema de votação que nós temos hoje é um ídolo dos pés de barro, diante do qual o povo brasileiro está ajoelhado, abrindo mão de sua soberania. Um ídolo que é atávico, bárbaro e primitivo a despeito da aparência. Não importa quantas vezes mudaram a cara daquela maldita máquina. É bárbaro, é atávico e é primitivo.
É atávico porque traz de gerações anteriores o que tem de ruim. Na biologia é trazer defeito, é trazer monstruosidade. Bárbaro porque não indica evolução, é retrógrado no direito. Primitivo porque aponta para um regime político ditatorial. E como isso acontece? Acontece porque, em geral, o assunto é tratado como se fosse pauta da informática. Voto não é apenas uma informação. Voto é um objeto jurídico que tem natureza na ciência do direito. E um dos atributos fundamentais do voto em qualquer democracia é estar sob domínio direto do cidadão soberano que vota. Tem 3 minutos. Domínio direto. O voto eletrônico é intermediado por um software. O voto eletrônico contraria a cláusula pétrea do voto direto. A compreensão teleológica da cláusula pétrea do voto direto nunca é examinada no trato dessa matéria. O assunto não é de informática, é de ciência do direito, de hermenêutica constitucional. E o sufrágio não é voto, senhores. Busquem no étimo, na origem da nossa língua, no idioma do Império Romano, no latim. Sufrágio é o processo. Sufrágio é o processo onde essencialmente deve haver o fragor público do voto. Porque o escrutínio, o exame do voto é um ato que deve ser público por força de um princípio constitucional. E ser público não é ser ato de agente público. Ser público é ser um ato compreensível para o povo. Não há um cidadão brasileiro, senador, que nesses 30 anos, estamos mergulhados numa falácia há 30 anos, nenhum cidadão brasileiro é testemunha do escrutínio do voto, porque ele acontece no ambiente secreto dos bytes. É por isso que um país avançado como Israel joga no lixo o voto eletrônico. Nem Butão e Bangladesh usam mais essa porcaria, porque a Corte Constitucional da Índia recusou esse lixo do sistema de primeira geração. Recusou. Alemanha, Japão, Índia, Israel, com toda a tecnologia que tem, dão ao corpo materialidade, porque eu, ser humano, não tenho domínio direto sobre elétrons. Eu posso pôr o dedo numa tomada, tomar um choque de 220, sofrer os efeitos, mas isso não é cognoscere, conhecer, saber junto. Eu tenho que conhecer diretamente meu voto e tenho que conhecer diretamente o sufrágio. Porque o artigo 82 do Código Eleitoral diz que o sufrágio deve ser direto. O voto é do cidadão. O cidadão deve ser senhor, dominante do seu voto. O sufrágio deve ser do povo, não de burocratas. Uma ação que é dada exclusivamente ao Estado, para o Estado, no Estado, é uma ação fascista. Esse é o conceito de uma ação que exclui o povo. O voto eletrônico exclui o povo do momento crucial, que é o elegere. O elegere no sufrágio é a vontade majoritária. Fala-se muita coisa de informática, mas não se fala do povo, da soberania do povo. O sistema é retrógrado e implica em retrocesso jurídico, porque a partir de 96 o povo brasileiro não participa da eleição, porque a eleição acontece no escrutínio do voto. Não há tempo aqui para expor toda a complexidade semântica, metafísica, porque os senhores deveriam entender qual é a causa formal e material do voto. Os senhores deveriam entender porque sufrágio vem de frangere, do latim, e tem uma carga metafórica que é a colisão de partes, que são os compromissos individuais. Voto é compromisso, é volvere. Voto não é secreto, senhores. A lei não se extrai da simples literalidade do texto. Toda norma pode ser um aviso na porta do elevador. Deve passar por uma interpretação teleológica e sistemática. Não é o voto que é secreto, senhores. É o ato de votar. O voto é produto. E o voto nasce para ser contado, o voto nasce para ser conhecido. O voto é público, senhores. A despeito da péssima redação que está na Constituição, o voto é público. Se ele fosse secreto, nós não saberíamos o resultado da eleição. É o ato de votar que é secreto. A malícia dessa história toda é que tornaram todo o processo secreto. Alijaram o povo. Não pensem que o Japão é um país atrasado tecnologicamente, a Alemanha, a Índia,
a Holanda, sejam países atrasados tecnologicamente. Nós somos. Ganhamos um espelhinho e naquela caricatura dos tupinambás, nus na praia, estamos deslumbrados com o espelhinho e abrimos mão da nossa cidadania. O sistema eletrônico de votação usado neste país é tão retrógrado quanto uma TV de tubo da década de 90. E foi recusado pelo mundo todo. Hoje, nós estamos solitariamente carregando esse fardo, esse ídolo do pé de barro, primitivo, atávico. Nós precisamos olhar para o assunto com a luz da lei. Eu disse isso aqui, diante do senador Lazier Martins, em março de 2018. Parem de discutir informática, aritmética, olhem para os institutos jurídicos, para o princípio da publicidade. Não há nenhuma justificativa na ordem jurídica para que o escrutínio seja secreto, e é. Porque se não está na compreensão do povo, é secreto. Esse sistema viola o princípio constitucional da publicidade. Princípio! Isso aqui não é só semântica. Ainda que semântica seja fundamental no direito, porque a lei é feita de palavras. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse, seus discípulos estavam se alimentando sem lavar as mãos e os fariseus criticaram. Nosso Senhor Jesus disse, o que faz mal para o homem é o que sai da boca, e o que sai da boca do homem são palavras. É pela palavra que nós somos ludibriados, é com palavras que a mentira é construída, é com palavras que falácias são construídas, como essa falsa analogia entre sufrágio e voto. Eu espero que, como disse o presidente na abertura da sessão, e já encerrando, que se faça, sim, o melhor código eleitoral, mas o melhor código eleitoral para o povo, olhando para o que está estabelecido no artigo 14 da Constituição Federal, respeitando o povo, que, afinal de contas, é o dono dessa terra. Obrigado. Muito bem, agradeço aí ao doutor Felipe Jimenez. Está bem, ele. E passou a palavra ao senhor Carlos Rocha, por meio remoto. Ele é o presidente do Instituto Voto Legal. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Positivo, doutor Carlos. Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento a todos os senadores, sou do senador Mourão. Quero parabenizar o senador Espírito Amin, que me convidou. E o prazo é exíguo, então eu vou passar rapidamente o conjunto de slides, vou comentar. Eu preciso aqui dar autorização para apresentar aqui os meus slides. Está autorizado aí. Agora sim, perfeito. Por favor, me confirme quando estiverem vendo os slides. Positivo, pode prosseguir, senhor Carlos. Obrigado, senador. Eu vou passar rapidamente, esse é um tema complexo, vamos destacar alguns pontos e depois fico à disposição de todos, especialmente do relator, para contribuir. Essa apresentação vai falar da criação da Agência Nacional Eleitoral, do registro digital de cada voto, do comprovante impresso, da contagem pública e da fiscalização eleitoral pelos partidos políticos. O nosso Instituto ele estuda práticas e melhorias para os sistemas eleitorais. O trabalho é estritamente técnico, não tem qualquer conotação político-partidária, é vedado pelo Estatuto. Nós estamos fazendo um trabalho muito interessante de criar um assistente de inteligência artificial, está em desenvolvimento, que vai responder a temas eleitorais. Nós temos um canal no YouTube. Eu sou engenheiro formado no ITA e tive o privilégio de liderar o time que desenvolveu e fabricou a urna eletrônica.
Em 2022, eu coordenei a equipe técnica que foi contratada pelo Partido Liberal para conduzir a fiscalização das eleições. Hoje, o sistema eleitoral tem vários desafios importantes. Há uma concentração de funções no TSE, tanto normativa quanto operacional e também judicial, o que gera, naturalmente, desafios institucionais. A fiscalização realizada por partidos e cidadãos ela é limitada. Algumas ausências importantes de verificação do eleitor, do comprovante do seu voto, não é possível. Não existe um registro digital individual de cada voto, como a lei determina. Não se utiliza a certificação digital ICP Brasil em cada urna, o que a lei também exige. Não há uma contagem pública. E pesquisas independentes, como a última aí do Latino Barômetro, no seu informe 2024, informam que o grau de confiança tem se reduzido. O tema específico que me foi pedido para comentar é a possibilidade de auditorias independentes. Ora, existem diferentes opiniões, né? Um professor muito renomado do MIT fez papers que são relevantes, que é categórico. Ou seja, nos equipamentos do tipo DRE, como é o caso da urna eletrônica brasileira, não são auditáveis de forma confiável, sem a presença de um mecanismo físico independente. Essa opinião não é isolada, esse é um consenso entre entidades internacionais, há inúmeros trabalhos publicados. Então, no MIT, nós temos o Election Lab, o NIST, que é uma organização do governo americana, o International IDEA, que é um instituto sueco que trabalha e estuda sistemas eleitorais no mundo inteiro. Pode publicar aí na internet, pode pesquisar, vai achar o trabalho publicado de mestrado, publicado no site do TCU, que fala sobre a auditoria da votação eletrônica, possibilidade de atuação do controle externo. Recomendo que esse documento seja considerado pelo relator como uma referência técnica de um profissional especializado, trabalho de mestrado no Tribunal de Contas da União. Requisitos legais importantes, tem a lei eleitoral, de 97, e ela prevê a realização de uma votação paralela como mecanismo de auditoria. Entretanto, os especialistas consideram que esse método ele é limitado e ele não substitui a necessária verificação de cada voto pelo seu eleitor. Na Constituição, o princípio da publicidade exige que os elementos de apuração e totalização possam ser verificados pelo eleitor e por auditores independentes. A nossa proposta é criar uma agência nacional eleitoral, adotando o modelo do Reino Unido, que tem a The Electoral Commission. Existe uma autarquia na Inglaterra, e acreditamos que seria adequado no Brasil, usando o modelo das agências reguladoras, e essa autarquia, sob regime especial, seria vinculada ao Congresso Nacional, assim como é o Tribunal de Contas da União. E essa autarquia passaria a ter competência sobre operação, logística e contagem públicas dos votos. Porque a Justiça Eleitoral deveria ter como função essencial os aspectos judiciais, né? Na opinião de especialistas, não cabe esta confusão entre operação e logística da administração eleitoral dentro de um tribunal. Entre as 22 maiores democracias do planeta, o único país que tem a administração eleitoral totalmente controlada pelo judiciário é o Brasil. Em todas as democracias modernas, Estados Unidos, Índia, enfim, Inglaterra, França, e por aí vai, Alemanha, existe um órgão eleitoral independente. Algo muito importante na segurança da informação é a existência de um sistema de gestão de segurança da informação com certificação na norma 27001. Isso não existe hoje e nós acreditamos que uma agência eleitoral poderá ter essa exigência resolvida. A ideia da criação é que a agência assuma o foco na gestão técnica e operacional. E a Justiça Eleitoral concentra o foco nos aspectos jurídicos e de fiscalização legal. Esse modelo é inspirado em boas práticas regulatórias que são estabelecidas na Lei das Agências Reguladoras, que tem, inclusive, um modelo muito bem sucedido. Também a criação de uma agência estará alinhada com a realidade das maiores democracias no mundo,
e é convergente com o conhecimento técnico consolidado. Os fundamentos técnicos para a transparência, que consideramos essenciais, são um registro digital para cada voto, como define a lei, não como é hoje, um arquivo único, uma tabela que mistura todos os votos. E esse registro digital de cada voto tem que ser um documento eletrônico assinado com o certificado ICP Brasil, para que tenha a presunção legal de veracidade. Deve haver um comprovante físico, que será exatamente o comprovante impresso desse registro digital, e o eleitor tem que poder conferir o seu registro de voto. A contagem pública é necessária, essencial, e o outro fundamento é que devem ocorrer auditorias independentes pelos partidos políticos e, quando necessário, deve ser possível a recontagem. É muito importante que cada urna eletrônica contenha um certificado digital ICP Brasil. Esse tema ele é inconteste. Há um parecer oficial da Procuradoria no ITI que afirma de forma categórica é ilegal a utilização de certificados pela administração pública que não sejam emitidos no âmbito da ICP Brasil. Então, merece uma análise aprofundada a forma como técnicos do TSE hoje têm lá uma autoridade certificadora própria que gera certificados digitais para colocar nas urnas eletrônicas. O ITI considera isso ilegal. A contagem pública é o pilar das democracias avançadas, né? E deveria haver uma abertura de contagem, pode ser até por amostragem no primeiro momento, mas é fundamental que haja contagem pública e exibição pública de cada voto, digital e físico. E esse procedimento tem que ser fiscalizável por cidadãos e por partidos. A fiscalização, no nosso entender, ela deve ser obrigatória pelos partidos. Os partidos fazem parte desse ecossistema. Só que, infelizmente, embora a lei eleitoral dê aos partidos o poder de fiscalizar todas as fases das eleições, isso tem sido uma exceção. Então, a nossa sugestão é que esse novo código estabeleça uma obrigação dos partidos, e isso deve fazer parte intrínseca das atividades partidárias, incluindo o custeio da fiscalização poder ser feito pelos fundos partidário e eleitoral. Então, esse controle externo ele deve ser legitimado por lei, né? Naturalmente, deve haver o acesso a sistemas, documentos, comprovantes, completamente público, e deve poder ocorrer o apoio de empresas especialistas à auditoria independente, como aconteceu nas duas auditorias a que o PSDB realizou sobre a eleição de 2014 e a que o PL realizou sobre a eleição de 2022. Ou seja, a atuação de profissionais especializados vai contribuir muito nesse processo. A criação de uma agência eleitoral e a implementação desses fundamentos técnicos vai alinhar o Brasil internacionalmente. Esse é o modelo adotado pelas democracias avançadas. É essencial o uso de evidências físicas e digitais auditáveis. Isso não é uma opinião isolada nossa, isso é recomendado por um universo de profissionais e entidades especialistas há muitos anos. Os papers do Ronald Rivers do MIT são papers de 10 anos atrás, né? E essas organizações que estão atuantes, o MIT Election Lab, o NIST, o International IDEA da Suécia e o Verified Voter dos Estados Unidos, que são apenas algumas entre várias, são unânimes em defender de que o modelo DRE usado no Brasil não permite a auditoria necessária. Há, nessa proposta, uma compatibilidade constitucional e legal, ou seja, o artigo 2º da Constituição estabelece a separação entre os poderes. O artigo 37, os princípios de legalidade, moralidade e publicidade. A medida provisória 2200, ela estabeleceu que a assinatura para presunção legal de veracidade, ela requer assinatura com certificado digital ICP Brasil, ou seja, os documentos eletrônicos gerados pela urna eletrônica, pelo sistema eleitoral, só têm presunção legal de veracidade quando assinados por um certificado digital ICP Brasil, que hoje não existe, né? E a lei das agências reguladoras estabelece princípios muito robustos e já validados em inúmeras agências que podem servir de base para a nova Agência Nacional Eleitoral. A lei complementar, e aí uma observação mais técnica, né? Essa lei 95, ela estabelece que na redação de legislação deve-se evitar pormenores operacionais. Eu imagino que
esse projeto de lei tenha trazido detalhes que, muito possivelmente, foram propostos por técnicos da administração eleitoral. Mas eles não devem constar de uma lei complementar. Quer dizer, não faz nenhum sentido, por exemplo, o artigo 219, que fala de detalhes, de geração de mídias, de carga. Isso são detalhes absolutamente técnicos, operacionais, que não deveriam nunca fazer parte de uma lei complementar. Então, estamos à disposição para contribuir, mas seria importante que fossem removidos desse código, novo código eleitoral que se propõe a ser o melhor de todos. Ele não pode incorrer nessa falha de técnica legislativa. Bom, os benefícios esperados com a nossa proposta de criação de uma Agência Nacional Eleitoral são garantia da governança e transparência, né, independência dos demais poderes, total rastreabilidade, que hoje não existe. Isso vai reduzir disputas e conflitos pós-eleitorais, toda essa polarização política, e vai aumentar a confiança institucional e a participação cidadã. Tem aí um conjunto no resumo das recomendações, criação da agência, do registro digital de cada voto verificado pelo eleitor, verificação digital, do certificado, a obrigatoriedade legal e que os partidos façam auditoria. Quero agradecer a oportunidade e estou à disposição para perguntas. Doutor Carlos Rocha, agradeço aí a sua exposição a respeito desse tema. Senador Marcelo Castro, algum comentário de Vossa Excelência? Gostaria, senhor presidente Mourão, essa questão das urnas eletrônicas tem causado realmente divergências e opiniões. Quando eu fui relator da reforma política em 2015, alguns deputados apresentaram questionamentos sobre a segurança das urnas eletrônicas. E nós fizemos uma audiência pública, como estamos fazendo essa daqui, e na oportunidade vieram os técnicos do TSE, e eles mostraram de maneira muito convincente a segurança das urnas eletrônicas. E os outros que questionavam, na verdade, não tinham argumentos consistentes, não tinham provas nenhuma. E o fato concreto que nós temos hoje, presidente Hamilton Mourão, é que até hoje não foi comprovada uma única fraude de urnas eletrônicas. Eu participo de processo eleitoral desde que eu nasci. Meu pai era político, e quando o voto era impresso e os mapas eram feitos manualmente, havia muitas denúncias, muitas ações judiciais exatamente discordando do resultado eleitoral. Lá no Piauí, inclusive, houve vários casos. Houve um que ficou notório, que um deputado federal perdeu o mandato em função de um outro e ganhou até um nome especial chamado de mapismo. Mapismo por quê? Porque aquele deputado foi eleito no mapa e não nas urnas, e não no voto. Foi a alteração que se fez manualmente. Com o advento das urnas eletrônicas, nada disso mais aconteceu no Brasil. Por exemplo, agora, na última eleição de prefeito e vereador, nós tivemos mais de 450 mil candidatos a prefeito e vereador do Brasil. Quase 400 mil perderam a eleição. Do Oiapoque ao Chuí. Uma pequena parcela ganhou e a grande maioria perdeu. Senador Milton Mourão, já andei pesquisando e a informação que eu tenho até o presente momento é que não há uma única ação judicial hoje no Brasil, alguém questionando que tenha perdido a eleição por fraude em urna eletrônica. Eu participo de eleições de 2 em 2 anos, a vida inteira, e se a pessoa está esperando uma urna
longínqua, distante, 2 votos, saem os 2 votos. Está esperando um voto só, sai o voto. Não está esperando nenhum, não sai nenhum. Então, não há, assim, um único fato que eu tenha presenciado nesses todos os anos de você levantar a mínimo questionamento de uma dúvida razoável sobre insegurança de urna eletrônica. Pelo contrário, todas as vezes que se pesquisa, que vai verificar, é sempre no sentido de que as urnas são seguras e que não há nenhuma fraude. Eu participo de eleições há 42 anos, já participava antes, já citei o fato aqui, e cada vez por exemplo, se houvesse a menor desconfiança, o último palestrante aí, o senhor Carlos Rocha, disse que, se fossem adotadas as medidas que ele está dizendo, nós iríamos diminuir, haveria uma redução de conflitos pós-eleitoral. Não tem conflito nenhum. É zero. Não tem hoje um brasileiro que tenha perdido a eleição para prefeito ou para vereador. Não tem um brasileiro que tenha entrado na justiça questionando a segurança da urna eletrônica. É evidente que se as urnas não fossem seguras, como não eram antes, haveriam dezenas, centenas, milhares de ações no Brasil inteiro, dizendo que perdeu a eleição porque fraudaram, porque adulteraram os mapas, porque houve um mapismo. Não, hoje não tem ninguém. Nenhum dos que perderam, os 400 mil brasileiros que perderam a eleição o ano passado, estão questionando que perderam. Eles perderam por falta de voto e não por fraude nas urnas eletrônicas. Então, esse é o meu convencimento, mas eu quero deixar aqui bem claro que eu sou uma pessoa sempre aberta a ouvir, a ver e as comprovações. Por exemplo, o nosso querido senador Esperidião Amin, ele tem uma implicância com as urnas eletrônicas, que eu acho que ele é um dos poucos do Brasil fora do Rio de Janeiro. Todos os questionamentos que eu tenho recebido, na sua imensa maioria, todos não, a imensa maioria dos questionamentos da segurança de urna eletrônica vem do Rio de Janeiro. Eu entendo que talvez ainda seja um trauma da Proconsulte. No início da década de 80, Vossa Excelência deve se lembrar bem, quando houve uma programação errada da computação dos votos, e isso ficou comprovado, que o Brizola estava sendo prejudicado nessa. Então, parece que os cariocas ficaram com esse trauma que eles ainda têm. Fora do Rio de Janeiro, de pessoas assim mais notáveis, eu conheço o senador Esperidião Amin. E o restante não. Todo mundo aceita passivamente, o resultado da urna saiu, todo mundo, não conhece ninguém que questione, ninguém, absolutamente ninguém, que tenha participado de um processo eleitoral, que tenha perdido a eleição e que tenha entrado na justiça dizendo: perdi porque houve uma fraude, porque a minha mulher votou, fulano votou e o voto não saiu. Isso não existe em canto nenhum do Brasil. Estou dando um exemplo aqui. Aproximadamente 400 mil brasileiros perderam a eleição o ano passado. Não tem um só no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, que tem entrado na justiça dizendo que perdeu, não por falta de voto, mas que tenha perdido por causa da segurança da fraude urna eletrônica. Como existia de primeiro, senador Hamilton Mourão. Eram milhares de ações que existiam, as pessoas questionando a segurança da apuração dos votos. Então, hoje eu estou convencido, já de alguns anos, de muito tempo, que a urna eletrônica é absolutamente segura, inviolável, tranquila. Agora, é auditável? Não. Tem voto impresso? Não. E se alguém, e estou aberto, se alguém tem algum motivo para dizer, olha, não são e tem aqui uma prova, eu estou disposto a ouvir perfeitamente, mas até hoje não apareceu ninguém. Ele recebe ali, ele conversa com o senhor, sem problema nenhum. A questão jurídica não foi tratada. Ele falou esse tempo todo, não respondeu à aplicação do princípio jurídico. Eu quero lembrar aqui, né, não só aos nossos debatedores, mas como a nossa plateia, que o senador Marcelo Castro é nada mais nada menos que o relator. Ele apresenta um relatório que será votado
a favor ou contra. Então, o debate é realizado aqui dentro do Senado Federal. Eu, particularmente, tenho uma posição distinta da do senador Marcelo Castro, porque eu considero que as nossas urnas eletrônicas elas merecem ser aperfeiçoadas como todo e qualquer sistema. E o aperfeiçoamento... Também não estou procurando as palmas da plateia, minha gente, tá? Vamos... Eu quero colocar que... Senador Hamilton Mourão, nesse aspecto nós estamos de acordo. Eu acho que toda obra humana é passível de aperfeiçoamento. Claro. Então, a visão que parte aqui dentro tem é que, com o voto sendo impresso ali, naquele momento em que a gente realiza a nossa votação, se alguém tiver dúvida, apesar do senador Marcelo Castro ter colocado muito claramente que nós tivemos uma eleição ano passado e que ninguém questionou nada dos resultados. Isso é uma realidade, meu amigo. Plateia aqui. A plateia ela não é campo de futebol, tá bom? Ok? Mas a gente recebe no nosso gabinete, ouve todas as apresentações de cada um. Então, eu quero lembrar que é um tema polêmico, é um tema que, vamos dizer, desperta paixões de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, e que compete a nós, aqui dentro do Senado, votarmos e buscarmos a melhor solução. Essa é a realidade. Eu queria agradecer a presença de todas as senhoras e senhores que acompanharam essa audiência pública, aos nossos expositores, e como nada mais há a ser apresentado, eu declaro encerrada a presente reunião. Eu quero deixar aqui uma resposta para esse senador Marcelo, tá? Marcelo Castro. É simples. Ele citou o caso de uma pista, mas uma pista houve recontagem, porque tinha voto palpável, de papel. Pôde-se recontar e o cara perdeu o cargo. Ele ganhou no mapa. Ele saiu. O caso da Proconsult, que ele fala do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, não é que deixa trauma no Rio de Janeiro, não. É a eleição de 2008, Eduardo Paes contra Gabeira, onde o Gabeira ganhou e não levou. Paes levou por 50 mil votos. Todo mundo reclama. 2012, teve no caso dos deputados federais aqui, inclusive tem um deputado aí em Brasília, chamado Fernando, acho que é Fernando Menigeni, que era de Osasco. Ele passou o mês de dezembro todo falando mal da urna eletrônica, porque ele foi preterido. Então, nós tivemos vários casos, não é Rio de Janeiro, não, isso aí é São Paulo. Tá? E o caso do Proconsult, o Brizola só está eleito porque tinha voto impresso para recontar. Já no Fernando não tinha. E ninguém ia reclamar. Por que eu vou reclamar? Eu quero recontar. Como é que vai recontar? Não pode recontar. Você vai reclamar à toa. Por isso que 400 pessoas derrotadas, 400 mil derrotadas, e ninguém reclamou. Não vai reclamar. Por que não vai reclamar? Porque não tem como recontar voto. Então, por mais que você desconfia, e principalmente que tem que acontecer, deixa eu tirar aqui o Moro, isso, tirar o Moro da história. Principalmente o que aconteceu. 8 de janeiro só ocorreu porque a pessoa estava revoltada. As pessoas não queriam mais, queriam ver o código-fonte, queriam entender melhor da urna, e não foi dado isso a eles. Então, eu vou falar aqui de novo, pode ser preso por essa porcaria, mas tem que falar. Poxa, o cara chega, o cara é relator e diz assim, não tem por que mudar, tem que me provar para mudar. Provar o quê? No caso que ele citou do passado, tinha voto para recontar e foi consertado. E agora? Como é que conserta? Tá? Então, mas não teve no caso da justiça. Adianta ir para a justiça se você não tem como recontar voto? No passado tinha. No caso da Proconsult, se o Brizola não grita, ele não estava eleito. Pode-se recontar os votos. No caso de uma pista que ele citou, a mesma coisa. Pode-se recontar o voto. O cara reclamou, foi lá recontar o voto e ele apareceu. E agora, onde é que o voto aparece? Não aparece. Gente, obrigado por tudo, tá? Isso aqui foi é um vídeo que eu vou botar como gravado, um vídeo já montado. Eu estou montando aqui na hora, em vez de gravar a voz e botar as coisas, estou montando aqui na hora, deu certo, deu errado, se é errado, tanto faz, a gente está aqui para isso. Não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar e não esquece de fazer um comentário. Isso ajuda bastante a gente. A gente trouxe isso em primeira mão e vai voltar com esse programa com outros temas importantíssimos, tá? Então, vou encerrar por aqui. Obrigado. No final tem um link, tem um código QR que te leva de graça para uma plataforma onde você pode seguir a gente em vários canais, tá? Eu não botei no YouTube, como eu falei, eu vou agora, quando eu salvar ele, vou publicar ele no YouTube, vai ficar lá também e todos os demais lugares. Entende? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Tchau, 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 tchau.